Oi, pessoal! Nessa videoaula nós vamos continuar falando do tratamento farmacológico de algumas eumitoses, nessa focada em algumas eumitoses sistêmicas, como a filariose linfática, onde nós vamos discutir a utilização da dietilcarbamazina, e no caso da esquistossomose, a utilização do praziquantel. Então, nessa videoaula nós vamos apontar mais dois antihelmínticos que estão disponíveis na clínica, a dietilcarbamazina e o praziquantel, correlacionando, indicando a eficácia desses fármacos antihelmínticos com estágios dos parasitas que eles vão ser utilizados no tratamento, descrevendo indicação, mecanismo de ação, efeito adverso, possíveis interações medicamentosas desses dois fármacos. As nossas referências são principalmente o livro do Goodman, o Katzung, o Gola, ele traz alguns trechos ainda sobre as características desses fármacos. Com relação às orientações para o tratamento da esquistossomose, eu usei uma nota informativa de 2017, com relação à posologia, os esquemas de tratamento, e uma nota técnica em relação à filariose linfática e o guia de vigilância epidemiológica também, para a filariose linfática. Com relação à esquistossomose, vou introduzir alguns aspectos principais aqui antes da gente discutir os fármacos. Nós temos diferentes espécies de xistossoma dentro desse gênero, São 6 espécies, com 3 espécies mais conhecidas, Mansoni, japônico e a hematóbio. Nas Américas, a espécie que circula, que é encontrada, é principalmente a espécie do Schistossoma mansoni. Nós temos aí como hospedeiro definitivo o homem, onde vão ser encontrados os vermes adultos, e os hospedeiros intermediários seriam os caramujos de água doce. No caso da espécie o Schistossoma mansoni, seriam caramujos do gênero Bionfalaria. A infecção, a forma de contaminação para o hospedeiro definitivo homem seria ali o contato, com a água doce contendo as cercárias que vão então penetrar na pele. E o diagnóstico da esquistossomose, usualmente, um diagnóstico clínico com confirmação laboratorial. Entre os métodos laboratoriais, nós temos aí o EPF, o exame parasitológico de fezes, a técnica normalmente utilizada é a técnica de Catucates. Existe a possibilidade de realização de sorologia quando o exame parasitológico de fezes for negativo, Pode-se tentar fazer pesquisa de anticorpos específicos aí, e ainda a possibilidade dos exames de imagem. No Brasil, estima mais de 1,5 milhão de pessoas infectadas, A transmissão de forma endêmica em vários estados, incluindo aí Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Sergipe, Minas e Espírito Santo, e alguns focos de transmissão em outros estados, como eu mostro aí para vocês. Com relação ao ciclo biológico, como nós colocamos anteriormente, a contaminação, a infecção do homem, o principal hospedeiro definitivo desse gênero, do gênero Schistossoma, ocorre por meio da penetração das cercárias. Então, essa é uma forma, um estágio infectivo, e as cercárias, então, penetram através da pele. Depois da penetração, as cercárias elas se transformam em um esquistossômulo. E o esquistossômulo ganha, então, a partir da penetração cutânea, a circulação, conseguindo, então, chegar ao fígado, a partir da circulação portal, chega, então, ao fígado e inicia seu desenvolvimento, a sua evolução em vermes adultos, com dimorfismo sexual, como a gente percebe aqui. Esses vermes adultos, então, eles, principalmente quando se trata, nós temos aí em torno de 6 espécies principais dentro do gênero Schistossoma. Mas as 3 principais espécies são, o Schistossoma mansoni, o japônico e o hematóbio. No caso do Schistossoma mansoni e no caso do japônico, esses vermes eles vão migrar, então, principalmente para as veias mesentéricas, aonde a fêmea vai iniciar, então, a ovoposição. Esses ovos podem, então,
ser eliminados, né, nas fezes e perpetuar o ciclo biológico, assim como aqueles que não conseguem ser eliminados, eles é que vão produzir grande parte da patogênese da doença, né, produzindo então os granulomas nos órgãos em que eles vão ficar então depositados. Aqueles ovos que são liberados nas fezes, né, então a gente vê aqui que são formas de diagnóstico, né, auxiliam no diagnóstico, no caso do Haematobio, né, podendo, então, ser encontrado na urina, esses ovos, nesses casos, né, a gente percebe aí que para essas 3 espécies é possível fazer uma distinção morfológica dos ovos e separar essas espécies. E a partir desses ovos que estão no ambiente, que vão ser tanto uma forma, então, de diagnóstico, né, como de perpetuação aí do ciclo, a partir dos ovos são liberados, então, o miracídio. O miracídio vai, né, na água ali procurar por um caramujo, onde ele vai realizar a penetração. Caramujos de diferentes espécies, né? No caso do Schistosoma mansoni, os caramujos do gênero Bionfalaria. Penetrando nesse caramujo, o miracídio vai dar origem, então, a esporocistos que vão passar por várias gerações até que esses esporocistos dão origem às cercárias. Existe uma estimativa de que um miracídio possa dar origem a 300 mil cercárias que então vão perpetuar esse ciclo biológico, né, penetrando em um hospedeiro definitivo. A esquistossomose, ela é considerada uma doença, né, negligenciada. E em relação a essas espécies, isso já foi provavelmente abordado com vocês nas aulas, mas a espécie de Schistosoma mansoni é a espécie que está presente tanto na África quanto na América do Sul. Então, no Brasil, ela é a espécie de importância epidemiológica. O Schistosoma haematobium, ele é presente principalmente na África, enquanto o japônico, embora tenha esse nome, né, já foi erradicado praticamente no Japão, e hoje, né, ele existe principalmente na Ásia, mas na China, nas Filipinas, e nós ainda temos outras espécies de Schistosoma, mas com menor importância epidemiológica. Com relação à resposta imune frente a doenças aí causadas por parasitas eumínticos, eu vou retomar com vocês alguns pontos principais, porque a medicação usada para o tratamento da esquistossomose, ela parece depender muito da integridade do sistema imune do hospedeiro para que ela tenha efetividade. Então, durante uma infecção por parasitas eumínticos, né, as células dendríticas capturam antígenos desses parasitas e fazem a apresentação desses antígenos para linfócitos T auxiliares. T helper ainda indiferenciados, né, TH0 aqui. Nessa apresentação e baseado nesse contexto de citocinas, como IL-4 e TGF-beta principalmente, esse linfócito T, ele vai se diferenciar em um perfil TH2. As células do perfil TH2, elas são caracterizadas pela produção de uma série de citocinas, entre elas a IL-5, que é uma citocina responsável por estimular na medula óssea a produção de eosinófilos. Essa citocina também é importante na ativação desses eosinófilos. Além disso, a IL-4 ela é importante porque ela estimula o switch de classe de imunoglobulina para a produção de imunoglobulina E. E a gente lembra, né, que essa imunoglobulina E vai revestir o tegumento aí desses eumintos. E o eosinófilo, ele tem receptores para a porção FC da imunoglobulina E, sendo então ativados e degranulando, né, seus grânulos tóxicos, proteína básica principal, proteína catiônica principal, que são extremamente, né, tóxicas para o tegumento desses parasitas e vão auxiliar na destruição e posterior eliminação desses eumintos. Além disso, a IL-9 é importante para a ativação de mastócitos, basófilos, que vão secretar uma série de mediadores inflamatórios que vão ajudar também na eliminação desses parasitas. E a IL-13, principalmente, é que vai aumentar o peristaltismo intestinal, né, a contração de músculo liso, aumentar a produção de muco, além do aumento da permeabilidade ali das células epiteliais intestinais.
Todas essas ações, né, o aumento do peristaltismo, a maior produção de muco, também vai ajudar bastante na eliminação de vários parasitas eumínticos. Todo esse perfil de citocinas, ele também se associa à diferenciação de macrófagos em um perfil chamado de macrófagos alternativamente ativados, né, os macrófagos M2. Esses macrófagos, eles limitam a ativação de células em TH1, TH17, e esses macrófagos, eles são muito associados à fibrose, o que se relaciona bastante, né, ao quadro da esquistossomose. Então, como nós colocamos anteriormente, né, a esquistossomose é considerada uma doença tropical negligenciada, sendo associada à morte de mais de 200 mil pessoas anualmente. A doença ainda é endêmica em cerca de 76 países, distribuídos principalmente na África, na Ásia e na América Central e do Sul. A espécie Schistossoma mansoni é aquela que está associada, né, às Américas. E em relação a essa doença, nós não temos uma vacina efetiva. O praziquantel realmente é o fármaco de escolha, né, tanto para tratamento da doença, quanto individualizado, quanto tratamentos em larga escala. O praziquantel, ele é efetivo contra todas as espécies, aí, as três principais aqui eu coloco, né? Mansoni, Haematobium e japônico, com altas taxas de cura, bastante altas, baixa toxicidade, é um fármaco de baixo custo, embora, claro, né, o tratamento ele não vai prevenir uma reinfecção que pode acontecer nesses indivíduos, né, que permanecem expostos ao parasita. Em relação ao praziquantel, a sua atividade para tratamento da esquistossomose, tem dois aspectos assim que eu queria ressaltar com vocês brevemente. O primeiro é que a sensibilidade do esquistossoma ao praziquantel depende do seu estágio de maturação. A gente vai discutir daqui a pouco dentro das formas evolutivas desse parasita. Mas, ainda assim, os parasitas mais jovens, eles têm uma sensibilidade menor, então precisaria pelo menos entre 3 a 4 semanas de uma infecção para que eles se tornem mais susceptíveis à ação do fármaco. Então, sendo o fármaco menos eficaz contra os esquistossomos jovens. Além disso, numa infecção mista, né, macho e fêmea, a gente tem dimorfismo sexual aqui, os machos, eles são considerados em alguns trabalhos, né, em alguns artigos, mais sensíveis à atividade do praziquantel do que as fêmeas. Assim, o que os trabalhos sugerem é que será que isso pode levar ao desenvolvimento de infecções aonde a gente tem ali fêmeas, né, sem os seus machos ali pareados? Aqui só para a gente refletir aí sobre esses pontos. Então, agora detalhando melhor as características do praziquantel, aí, o fármaco de escolha para tratamento da esquistossomose, ele teria dois principais mecanismos de ação. O primeiro se relaciona à ativação de uma variante de um canal de cálcio, esse canal de cálcio, essa variante beta, que é presente no esquistossoma, mas também em outros eumintos, mas que não estaria presente, né, em células humanas. A ativação desse canal de cálcio, levando então ao influxo do íon, vai causar uma contração, né, aumenta a atividade muscular aí do euminto com contração muscular, mas na sequência, o parasita ele vai entrar em uma paralisia espástica. Com isso, ele vai se desprender dos vasos ali e isso vai facilitar a sua eliminação. Então, em concentrações mais baixas do fármaco, essa seria a principal atividade dele. Em concentrações um pouquinho mais altas, o fármaco foi mostrado que ele também tem um outro mecanismo, que seria a partir de lesão tegumentar. Então, modificações na superfície ali do parasita, expondo novos antígenos, e aí, a partir do sistema imune do hospedeiro, e toda aquela resposta que a gente mostrou anteriormente, facilitando, então, né, que o sistema imune reconhecesse e elimine esse parasita. O praziquantel, ele é eficaz para tratar várias infecções por cestódios e trematódios que infectam o homem. Então, aqui, né, dentro da classe cestoda e a classe trematoda. Os nematódios não são considerados sensíveis ao praziquantel,
Mas também é importante a gente retomar aqui, em relação à classe trematoda, eu mostro aqui para vocês, né, o xistossoma e também a facíola. Só que a facíola hepática, ela é uma exceção, embora ela seja da classe, ela é resistente ao praziquantel e o seu tratamento não é feito com esse fármaco. A facíola hepática, ela é tratada com o triclambendazol, que é um fármaco do grupo dos benzimidazólicos. Então, a gente tem uma exceção. Com relação à classe cestoda, o fármaco tem efetividade para astênias, priminolepis, difilobótrio, ele pode ser utilizado. Mas aqui, ó, a facíola é uma exceção. Então, aqui o mecanismo de ação, nós já colocamos, né, aquela ativação desse canal de cálcio, variante beta, que vai induzir um aumento da atividade muscular com contração do parasita, mas na sequência, uma paralisia espástica e desprendimento ali dos vasos. A lesão tegumentar e exposição de antígenos é o mecanismo de ação que se associa à eficácia clínica. Muitos artigos demonstram que a eficácia clínica do fármaco se associa a esse segundo mecanismo aqui, lesão tegumentar. E aí, nesse caso, a integridade do sistema imune é crucial para a eficácia clínica. Então, o fármaco, né, e vai expor novos antígenos ali na superfície desse parasita, desse euminto, e a partir de então o sistema imune, né, se tornaria mais ativo e conseguiria então erradicar por aqueles mecanismos que nós comentamos anteriormente, eliminar então o parasita, né, pela ativação de várias células, secreção de citocinas, como nós colocamos. Com relação aos estágios de desenvolvimento parasitário e aonde o fármaco consegue atuar, a gente percebe aí que no hospedeiro definitivo, o esquistossômulo ele não é sensível à atividade do fármaco. Então, o praziquantel ele é ineficaz e a gente precisaria pelo menos de 3 a 4 semanas de infecção para que aí sim o fármaco tenha atividade, principalmente nos vermes adultos já. Não tem atividade nos ovos, a gente percebe aí, né? Então, esses ovos vão continuar sendo eliminados, né? E podem, o embrião ali pode dar origem a um miracídio, que vai perpetuar o ciclo. Nessas outras formas evolutivas, né? O miracídio teria sensibilidade ao praziquantel, o esporocisto não, e a cercária também é sensível à atividade desse fármaco. Mas essas já são formas que não estão associadas diretamente, né? Ao hospedeiro definitivo, ao homem. Então, o tratamento com o praziquantel, a descrição é que a cura clínica acontece entre 70% a 95% dos casos tratados e uma redução consistente na contagem de ovos ali eliminados nas fezes. No Brasil, eu peguei o esquema de tratamento que está disponível nessa nota informativa do de 2017, que é uma nota sobre orientações de diagnóstico e tratamento de esquistossomose em unidades de saúde. De acordo com essa nota, o tratamento ele é realizado em indivíduos adultos com 50 mg por quilo de praziquantel. O fármaco ele é administrado por via oral em uma dose única supervisionada. Em crianças, né, a dosagem aumenta um pouquinho. O fármaco, então, normalmente é bem tolerado. Esse é um fármaco que sofre metabolismo hepático de primeira passagem extenso, principalmente por hidroxilação e também por conjugação. E tem a sua eliminação principalmente através da urina, né? Mas também uma parte sendo de eliminação biliar. Se recomenda a administração após uma refeição. E, além disso, de 2 a 3 horas depois da tomada do fármaco, ele pode se associar um pouco de tonteira, sonolência, então se recomenda repouso depois da tomada e evitar atividades, né, que exijam uma concentração, aí, como dirigir máquinas, por exemplo, automóveis. Então, como nós falamos anteriormente, os efeitos adversos ao praziquantel, eles normalmente são leves e transitórios, principalmente associados ao trato gastrointestinal. A intensidade, a frequência desses efeitos varia de acordo com a carga parasitária, bem relacionado com o seu mecanismo, né? Já que o fármaco ele tem aquela ação tegumentar. E aí esses efeitos, principalmente do trato gastrointestinal, desconforto abdominal, diarreia. O
fármaco também pode causar cefaleia, tontura, sonolência, como nós colocamos, então realmente seria importante um repouso logo após a tomada. Por conta da atividade, né, tegumentar do fármaco, dessa ação, ele está associado a uma elevação importante de eosinófilos, né, então pode ser observado ali no hemograma. E com relação à utilização do praziquantel, né, no caso do sistólico, nós falamos que ele tem atividade aí para as tênis. Na neurocisticercose, atualmente, o albendazol, a gente falou na aula anterior, ele é preferido para o tratamento da cisticercose. O praziquantel ele pode ser considerado uma alternativa aí para o tratamento, mas o seu uso com essa finalidade de tratar a neurocisticercose hoje é mais limitado. Por quê? O praziquantel, né, vai causar aquela exposição de antígenos e isso pode levar a uma resposta inflamatória muito intensa, associada com convulsões, meningismo, distúrbios mentais, a pleiocitose no líquor. Fora que, outra limitação é que se os corticoides forem associados ao praziquantel, para esse tratamento aqui, a gente tem uma interação bem desfavorável. Porque os corticoides diminuem até 50% a biodisponibilidade do praziquantel. E aí seria um outro limitante da utilização, que é o contrário do que a gente observava para o albendazol, né? Os corticoides aumentam a concentração do metabólito do albendazol, o sulfóxido de albendazol. Então, por isso, o albendazol hoje é considerado uma opção uma opção melhor, talvez, né? Mais recomendada de tratamento aí para a neurocisticercose. E o praziquantel aí um fármaco mais alternativo. Ele também é contraindicado para a cisticercose ocular, né, o praziquantel, por conta da resposta inflamatória intensa. E aí, como questões que precisam ser consideradas, né, pacientes com doença hepática grave, já que o fármaco ele tem metabolismo hepático, né, hidroxilação, conjugação para sua eliminação. E nesses casos, né, se o paciente vai realizar tratamento com praziquantel e possui doença hepática, é importante o ajuste de dose, já que o fármaco vai ter o metabolismo ali diminuído. E também em pacientes com insuficiência renal, principal via de excreção do fármaco. Não se recomenda o uso durante a gestação. Com relação a interações medicamentosas, são clássicas. O praziquantel ele tem sua biodisponibilidade reduzida quando é administrado concomitantemente com indutores enzimáticos. Aqui eu cito dois clássicos, né? A carbamazepina e o fenobarbital. Enquanto inibidores enzimáticos, né, como a cimetidina, vão produzir um efeito contrário, ou seja, aumentar a biodisponibilidade do praziquantel. Dexametasona e outros corticoides, falei anteriormente, vão diminuir a biodisponibilidade do praziquantel. Alguns trabalhos e bibliografias colocam aí em até 50%, e é isso que limita muito o uso na cisticercose. Os guias, né, recomendam aí um critério de cura parasitológica com realização de 3 exames de fezes no 4º mês após o tratamento aí para se confirmar essa cura parasitológica. Com relação à oxaniquina, eu vou colocar aqui para vocês, mas é mais do ponto de vista histórico, porque esse fármaco ele foi utilizado para o tratamento da esquistossomose entre 1970 e 1990, e depois ela foi substituída pelo praziquantel. Hoje ela é considerada a segunda opção terapêutica, por quê? O praziquantel ele tem perfil de efeito adverso, toxicidade, eficácia, tudo semelhante entre os dois fármacos. Mas o custo do praziquantel ele é mais baixo. Então ele foi, né, o fármaco então que substituiu a oxaniquina. Um ponto importante aqui sobre a oxaniquina é que ela não tem atividade naquelas 3 principais espécies de xistossoma. O aematol e o japônico são resistentes à oxaniquina, né? Então, a gente tem essa diferença, já que o praziquantel atua nas 3 espécies. Também tem aquela ação, né, permitindo que os vermes eles se desloquem, né, se desprendam dos vasos e posteriormente morram. Também tem aquela ação mais pronunciada sobre machos do que fêmeas que a gente tinha colocado. O perfil de contraindicações, de efeitos adversos é similar ao do praziquantel. Então, tontura, sonolência, aquelas questões do trato gastrointestinal, náusea, vômito, desconforto abdominal. As reações cutâneas, né, também se associadas, quando existem muito associadas à carga parasitária.
e se relata ainda alterações no sistema nervoso central, como alucinações e convulsões. Com relação a esses fármacos usados para tratamento da esquistossomose, o praziquantel, a primeira opção terapêutica, né? Os regimes aí de dosagem com 50 mg por quilo no caso de adultos, as crianças 60 mg, o tratamento é por via oral em dose única. A oxeniquine é utilizada também por via oral, dose única, mas com a posologia diferente, né? 15 mg por quilo em adultos e 20 mg por quilo no caso das crianças.